Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática na UFCG e estou gravando este vídeo para te ajudar a compreender melhor o limite fundamental. Vamos juntos resolver aqui algumas questões acerca deste limite tão famoso dentro do cálculo 1, porém muitas vezes tão temido. A primeira questão que trago para vocês é a seguinte questão. Queremos calcular o limite, caso exista, de seno de 2x sobre seno de 5x quando x tende a zero. A primeira coisa que você tem que lembrar é o que diz o limite fundamental. O limite fundamental diz que o limite do seno, por exemplo, de θ sobre θ, quando θ vai para zero, é exatamente igual a 1. E é sobre isso que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então, é essa regrinha que tem que estar na nossa mentalidade. Veja que para que ela possa funcionar, exatamente o que está aqui, né, na parte de dentro do seno, que a gente chama de argumento, também está aqui no denominador. Eu olho para o meu exemplo, por exemplo, e percebo que o argumento do seno do numerador é 2x. Para poder aplicar o limite fundamental, eu preciso que apareça então também um 2x no meu denominador. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Preste bem atenção. Eu vou escrever aqui limite quando x tende a zero e eu vou escrever o seno de 2x e eu quero que apareça um 2x também no denominador, como eu coloquei agora. Só que para que isso realmente possa funcionar, eu não posso sair colocando 2x aleatoriamente, né? Eu vou precisar multiplicar exatamente o que está em cima por 2x também. Porque aí no final das contas, ó, se você observar, eu vou ter 2x sobre 2x, que isso aqui dá exatamente igual a 1. Multiplicar uma fração por 1 não vai mudar em nada, ok? Ao mesmo tempo, eu tenho aqui, né, o seno de 5x. E de algum modo, eu vou mostrar essa manipulação daqui a pouco, eu também vou querer que, já que ele está no denominador, lá no numerador apareça também o mesmo argumento. Então, eu vou colocar no numerador um 5x, certo? E no denominador, eu quero que apareça, então, a mesma coisa, né? Então, isso porque eu vou ter que multiplicar por 1 a minha fração. Então, se eu coloco numa parte da fração 5x, também vai ter que aparecer no outro lado também, tá bom? Então, a partir do momento que nós temos isso, o que é que nós vamos fazer agora? Veja bem, eu sei exatamente qual é o valor do seno de 2x sobre 2x. De algum modo, embora a minha fórmula não fale exatamente isso, mas eu tenho talvez alguma noção do que seria o seno de 5x sobre 5x, quando eu penso na ideia do limite. Sobrou o 2x e o 5x aqui. Então, o que é que eu vou te ensinar? Você pode cancelar esse x aqui que sobrou, não precisa trabalhar com ele. E aí, a priori, sobrou um 2 no numerador e um 5 no denominador. Eu vou sair repetindo eles, tá certo? Mas eu vou puxá-los para o início da fração. Vai ficar 2/5. E aí, aparece o seno de 2x sobre 2x. E o que acontece com 5x sobre seno de 5x? Se você lembrar muito bem, preste atenção, eu vou escrever eles aqui do lado, ó, como uma espécie de um rascunho para melhor compreensão. Eu posso literalmente escrever assim. Isso porque eu posso utilizar a ideia de fração sobre fração, né? Quando a gente está dividindo frações, para voltar para o modo original. Então, no final das contas, eu vou precisar lembrar que essa relação aqui vale. Então, eu posso usar ela e eu posso escrever essa parte do 5x assim. Seno 5x sobre 5x. Ok? E aí agora é o seguinte, preste atenção. Esse limite aqui do meio, ele está indo para 1. Esse limite aqui no denominador também está indo para 1. Né? Se estivesse indo para 0, a gente não podia aplicar nenhum tipo de propriedade, mas está indo para 1. Então, no final das contas, eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ser igual a 2/5 vezes 1, vezes 1 sobre 1, ou seja, no resumo da história, esse limite aí todo está indo para 2 sobre 5. O limite desta função, quando x tende a zero, é exatamente 2/5. Vamos então agora para uma outra questão. E agora, vamos calcular o limite, se existir, do seno de raiz de 2θ sobre raiz de 2θ. Pessoal, muita gente tem confusão nesse tipo de conta, mas ela é extremamente simples. Veja uma coisa, né? Note que quando
o θ tende a zero, temos raiz de 2θ também tendendo a zero, né? Porque quando θ se aproxima de zero, o produto de θ vezes raiz de 2 também vai para zero. Por esse motivo, vamos fazer uma substituição só para ficar mais claro. Então, substituindo raiz 2θ por u, olha o que é que eu vou ter. Limite do seno de u sobre u. E quando θ vai para zero, o nosso u, que agora é raiz de 2θ, como eu falei para vocês, está indo para zero. Então eu posso colocar u indo para zero. Mas a gente já sabe que o limite fundamental nos diz que, quando isso aqui acontece, a resposta é 1. Então, no final das contas, o limite que a gente queria, ele vale exatamente 1. Vamos então agora para uma outra questão. Desta vez vamos envolver aqui tangente, secante, que eu sei que muita gente corre para bem longe desse tipo de conteúdo. Então veja bem, temos que começar lembrando o que é a tangente e o que é a secante. Ó, eu posso enxergar, eu vou colocar aqui no canto da tela, né? A ideia daqui a tangente, pessoal, pode escrever como tan ou tg, tanto faz, de t vai ser igual ao seno de t sobre cosseno de t. Já a secante de t, por exemplo, seria igual a 1 sobre o cosseno de t. Então é isso que a gente vai utilizar. Por isso eu quero te convidar a fazer a substituição. Vamos colocar o que é cada coisa e aí nós vamos ver juntos se tem como fazer algo, tá bom? A tangente é seno de t sobre cosseno de t e a secante é 1 sobre cosseno de 2t. Tudo isso sobre 3t. E aí o que acontece? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever limite quando t tende a zero. Vamos fazer aqui as relações. Ó. Vou escrever aqui o 3t no denominador e vai aparecer uma fração no numerador onde ela tem seno de t sobre cosseno de t vezes cosseno de 2t. Cuidado que muita gente acaba multiplicando aqui cosseno vezes cosseno, dando cosseno ao quadrado. Mas um cosseno tem como argumento t e o outro tem como argumento 2t. Então não posso sair misturando as coisas não, tá bom? Então é uma coisa por vez. E agora que eu tenho fração sobre fração, vamos então fazer essa manipulação que está aqui. Ó. Eu vou ter seno de t sobre cosseno t, cosseno 2t, multiplicado por 1 sobre 3t. Ok? E aí o que acontece? Para usar o limite fundamental, eu preciso que apareça o seno de t sobre t. Mas olha, eu tenho t no denominador. Então, eu vou escrever de novo só por finalidade mais didática, tá certo? Vamos lá. Essa parte que eu coloquei o marca-texto amarelo, eu vou trazer para frente. E o restante eu vou colocar todo mundo numa outra fração. Pronto. Olha o que acontece. Quando t vai para zero, esse primeiro aqui, porque é o limite fundamental, ele está indo para 1. A segunda parte, né, o segundo produto, vamos dizer assim, o que é que acontece? Eu tenho aqui cossenos. E para quem não lembra, o cosseno de zero é 1. Então, isso aqui está tendendo a zero, isso aqui está tendendo a zero. Então, no final das contas, melhor, tendendo a 1, né? Cosseno de zero é 1, como eu falei. Então, no final das contas, isso aqui vai dar para a gente limite quando t tende a zero de quem? Opa, já que eu estou substituindo, não vou colocar o limite. Então, vai dar 1 vezes 1 sobre 3 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 terço. Então, no final das contas, esse limite que a gente está buscando é 1 sobre 3. Preste atenção, refaça mais uma vez, analise cada propriedade que for utilizada para que você aí possa ficar bem craque nessa ideia de aplicar o limite fundamental, tá bom? Vamos então agora para mais uma questão onde juntos vamos utilizar aqui limite fundamental. Dessa vez aparece para a gente o limite, quando t vai para zero, do seno, onde tem como argumento 1 menos cosseno de t sobre 1 menos cosseno de t. Note que o mesmo valor do argumento que está aparecendo aqui aparece também no denominador. E aí o que acontece? Se por acaso esse argumento estiver indo para zero, a gente sabe pelo limite fundamental que isso aqui vai dar 1. Então vamos fazer um estudo rápido, tá bom? Ó,
Quando t tende a zero, temos que 1 menos cosseno de t tende a quanto? Ele está indo para 1 menos cosseno de zero. Mas quem é cosseno de zero? É 1. Então isso aqui, no final das contas, está indo para quanto? Para zero. Então vamos fazer uma substituição. Ó. Fazendo a seguinte substituição. U igual a 1 menos cosseno de t, o que é que nós vamos ter? Então, eu vou reescrever o limite aqui. Limite, quando t vai para zero, do seno de u sobre u. Já vimos que quando t vai para zero, u vai para zero. Então, eu vou trocar o t aqui por u, né? Que é o que faz sentido. E aí a gente já sabe que quando isso aqui acontece, o limite dá exatamente igual a 1. Note que esse tipo de exercício quer nos levar a abstrair um pouco mais, né? Para entender que as coisas não vão se comportar sempre tão bonitinhas, aparecer um argumento que a gente não está acostumado. Mas basta você fazer um pouco aí de análise, que aí você vai conseguir fazer as substituições necessárias, tá certo? Vamos agora para mais uma questão acerca de limite fundamental. Desta vez, vamos calcular o limite quando t vai para zero de 2t sobre tangente de t. Primeira coisa, lembrando que como o limite fundamental aparece o seno, vamos lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Então, quando eu entendo isso, eu posso escrever aqui como sendo o limite, quando t vai para zero, de 2t sobre, quem é a tangente? Seno de t sobre cosseno de t. Como eu tenho aqui uma fração sobre uma fração, então eu posso escrever a primeira fração, que no caso é 2t, e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai aparecer cosseno de t sobre seno de t. Observe que o argumento desse seno é t. E esse mesmo argumento aparece ali no numerador também. Então o que é que eu vou fazer? Presta bem atenção à minha estratégia. Eu vou escrever o que está aqui de amarelo, né, todo mundo junto, então vai ficar t sobre seno de t, multiplicado por 2 cosseno t. E aí o que acontece? Como eu quero que apareça do jeito que está na fórmula lá de limite fundamental, então eu queria que aparecesse seno de t sobre t. Está invertido, né? Para conseguir voltar ao lugar original, digamos assim, que a gente tanto quer, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre seno de t sobre t, vezes 2 cosseno t. Então, quando t vai para zero, né? Então, esse meu denominador aqui está indo para 1, pelo que a gente já conhece. E como cosseno de zero é 1, então posso escrever assim, ó, 1 sobre 1 vezes 2 cosseno de zero. Então, 1 vezes 2 vezes 1, que é, no final das contas, igual a 2. Então, esse é o valor do nosso limite. Preste bem atenção em cada manipulação que a gente está fazendo para que você não erre, tá certo? E é bom exercitar isso aqui mais vezes, porque muita gente acaba tendo muito medo de trigonometria no ensino superior, tá certo? Vamos, então, para mais uma questão aqui acerca de limites. Dessa vez, vamos calcular o limite, caso exista, para tangente de 3x sobre seno de 8x. Tá bom? E aí, pessoal, basta a gente poder lembrar o que é a tangente e realizar as suas devidas substituições. Não tem nenhum segredo aqui, não. Então, vamos lá comigo. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, então eu posso escrever seno de 3x sobre cosseno de 3x, tudo isso sobre seno de 8x. Como fração sobre fração é multiplicar a primeira fração, que eu estou escrevendo agora, pelo inverso da segunda, nós vamos obter isso que está aí na tela para vocês. E o que acontece, né? Para utilizar o limite fundamental, eu gostaria que aparecesse aqui exatamente o que está aqui no meu argumento, que é o 3x. Mas antes que você diga, já está lá embaixo, ali do lado do cosseno, ali embaixo é o argumento do cosseno, a gente não pode misturar as coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu quero que apareça isso, então eu vou escrever o seno de 3x sobre o que eu quero que apareça, que é o 3x, mas eu vou ter que dar um jeito de multiplicar lá no numerador por 3x também. Como eu não vou mexer no cosseno, eu já vou deixar o cosseno aqui parado, bonitinho. E ali aparece o seno
de 8x. Então eu quero que de algum modo apareça 8x também no numerador. E aí eu vou colocar um 8x aqui no denominador, porque eu preciso, né? Se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo, a mesma coisa, porque equivale a multiplicar por 1, e um elemento neutro aí do produto. Notem que esse x aqui dessa fração do meio, com esse x aqui eu posso cancelar, porque eles não são argumento nem do seno nem do cosseno, então eles são apenas um fator em comum, por isso que eu posso fazer o cancelamento. E aí o que acontece? Quando eu olho para tudo isso, só falta deixar bonitinho o 8x sobre seno de 8x para a gente poder aplicar o limite. Então eu vou só fazer um breve ajuste, vamos comigo. Vai aparecer seno de 3x sobre 3x vezes 3 sobre cosseno de 3x vezes 8 vezes 1 sobre seno de 8x sobre 8x. Sempre que você quiser inverter uma fração, você coloca 1 sobre ela invertida. E aí agora a gente pode aplicar o limite, né? Como quando x vai para zero, 3x também vai para zero, como você está vendo aqui nessa primeira fração, então no final das contas esse limite aqui vai para 1. A mesma coisa acontece com o de seno de 8x sobre 8x, também vai para 1. E basta você lembrar que cosseno de zero é 1. Então o que é que vai acontecer aqui para a gente? Eu vou ter 1 vezes 3 sobre cosseno de zero vezes 8 vezes 1. Então eu vou ter 1 sobre 3 sobre 1 vezes 8, que é a mesma coisa que 3 sobre 8. E a gente consegue aí finalizar a resolução desse nosso exemplo, onde mais uma vez utilizamos o limite fundamental, mas claro aqui lembrando que é a tangente e fazendo as suas devidas manipulações, tá bom? Qualquer dúvida, volta aí para o início da questão para que você possa entender com mais detalhes.